bastante, eu confesso, mas temos que voltar à física, infelizmente. Ó, é a aula mais rápida da nossa vida de física, prometo. Na hora de piscar o olho vai acabar. Página 57. A mãe vai bem, né? Fala bem. Questão 4 da página 57. Um navio submarino pode viajar a profundidade constante, subir ou descer, dependendo da quantidade de água que é armazenada no seu interior. Referindo-se a um submarino que viaja a uma profundidade constante, é correto afirmar. Vou usar mais uma vez aquela habilidade que vocês conhecem. Vou desenhar um super verde. Uau! Uau! Ali. É? Esqueci o nome daquilo, periscópio. Periscópio? Sacanagem, Luiz. Sério, é que ele um periscópio aquático. Tem razão, periscópio tem que sair para algum lugar. Então, olha só, 01. A densidade do submarino é maior que a densidade da água do mar. Olha, um submarino feito de aço, é normal a gente supor que ele tem a densidade maior que a da água do mar. Mas ele disse que está flutuando numa profundidade constante. Não tende nem a afundar mais, nem a flutuar mais. Se ele está em repouso, é igual. A densidade é igual. Lembra? A densidade menor flutua, a densidade maior afunda. É igual. E o que ele falou? É maior. É falso isso. Professor, como é que uma coisa de aço vai ser menos densa ou mais densa que a água? É porque não é aço maciço, né, gente? Tem um monte de... Pura, né? Isso, tem um tanque chamado tanque de lastro. Esse tanque de lastro ele pode ficar vazio ou cheio de água. Se ele estiver vazio, ele fica menos denso que a água do mar e flutua. Se tu colocar água dentro desse tanque de lastro, ele fica mais denso que a água e afunda. E se tu quiser parar numa certa profundidade, tu deixa o tanque de lastro na medida certa para que a densidade do navio submarino fique igual à da água. 02. A densidade da água do mar é maior que a densidade do submarino. Aí o submarino tenderia a flutuar. Naquele momento, não. 04. Aliás, o cara deu uma bobeada ali. É que eu acho que não era de somatório, né? Ele fez de 1 em 1. É, ele fez de 1 em 1 para assinalar uma delas mesmo. Eu achei que era somatório, viajei. 03. A força de empuxo aplicada pela água do mar é maior que o peso do submarino. Vamos fazer diagrama de corpo livre? Quais são as forças atuando? Peso. Se o cara está parado, ou seja, não sobe nem desce, é porque essas forças são iguais. O cara está querendo enrolar a gente. 04. O peso do submarino é maior que a força de empuxo aplicada pela água do mar. Se o peso fosse maior, ele estaria afundando. Falou que estava na mesma profundidade. Por eliminação, é a 05. A força de empuxo aplicada pela água do mar tem o mesmo módulo do peso do submarino. Com certeza, mesmo valor. Questão 5. Fizemos a 5? Sim. Vamos lá. 5, item B. Indique qual princípio físico teve que ser utilizado necessariamente na resolução do problema. Eu nem lembro o problema, né? Um objeto esférico de massa 1,8 kg e densidade 4 gramas por centímetro cúbico, ao ser completamente imerso em um líquido, apresenta um peso aparente de 9 newtons. Considerando a aceleração da gravidade com módulo igual a g, faça o que se pede, determine o valor da densidade desse líquido. Obrigado, amigo, é assim que se fala. Então, olha só, tem lá um corpinho, ele tem uma massa de 1,8 kg e tem uma densidade de massa, né? E densidade de 4 gramas por centímetro cúbico. Show de bola. Só que diz que o peso aparente dele diz que é 9 newtons. Mas nós sabemos que peso é m. Então o peso dele é 1,8 vezes 10, que dá 18. Espera aí, se o peso real dele é 18 e o peso aparente é 9, tem alguma outra força atuando nesse corpo, que é o empuxo. Então o peso está atuando para baixo e o empuxo atuando para cima. Já que o peso aparente é a resultante, então o peso aparente é o peso verdadeiro menos... Como o peso aparente é 9 e o peso verdadeiro é 18, eu determino o empuxo. Menos passa mais passa menos. 18 menos 9, 9.
Só que ele estava querendo o que mesmo? A densidade do líquido. Ele quer a densidade do líquido. Para calcular a densidade do líquido, eu vou usar a ideia de empuxo. Mi vezes G vezes V. O que é o Mi? Massa específica do líquido. Não se esqueça, não é do corpo. G e V, volume. O empuxo eu sei que é 9. A massa específica do líquido ele pediu para eu determinar. A gravidade, poxa, mas eu não tenho o volume do corpo. É densidade, é massa sobre volume. Só que não dá para misturar quilograma com grama por centímetro cúbico. Multiplica por 1000, lembra? Para passar de grama por centímetro cúbico. Para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000. 4.000 quilogramas por metro cúbico. Densidade é 4.000. Massa do sujeito 1,8, obrigado. Achamos o volume então. Está dividindo, passa. Está multiplicando, passa. Volume igual a 1,8 sobre 4.000. Eu recomendei não dividir, né, gente? Substituindo o volume por 1,8 sobre 4.000, é só isolar agora o Mi. Corta 0 em cima com 0 embaixo. Está dividido, passa. 9 vezes 400 dividido por 1,8. Está multiplicando, passou dividindo. 9 dividido por 18 daria 0,5, né? Então 9 dividido por 1,8 dá 5. E 5 vezes 400, 2.000. 2.000 quilogramas por metro cúbico. Esse foi o cálculo que nós fizemos, ó. Poxa, que questão delicada, né? 1, 2, 3, 4 equações diferentes nós tivemos que usar. Né? O normal no vestibular é 1, 2 equaçõezinhas. Tem que usar 4 relações, já é uma questão de média a difícil. Ele perguntou, isso tudo era a letra A. Ele perguntou na letra B. Indique qual princípio físico teve que ser utilizado necessariamente na resolução deste problema. Qual o princípio que a gente viu ultimamente? O empuxo, né, que é conhecido como princípio de quem? Quem foi o cara? Mais uma vez o filho da mãe do Arquimedes. Então ele queria que nós disséssemos o empuxo, que na verdade é o princípio de Arquimedes. Então a letra B, princípio de Arquimedes. Ô, professor, mas a apostila não trouxe como lei? Na verdade, a denominação pode variar de material para material. O mais famoso é o princípio de Arquimedes. A apostila traz como lei, né? Mas é isso, então, empuxo. Como é que era esse princípio mesmo, professor? É assim, ó. Arquimedes disse, né? Sempre que um corpo estiver mergulhado em um fluido, não precisa ser líquido, pode ser gás. Sempre que um corpo está mergulhado em um fluido, existe uma força vertical para cima atuando nesse corpo. Essa força tem o mesmo módulo do peso do líquido deslocado. Então, se eu pego uma bola de 1 litro e afundo ela vai ter um empuxo equivalente ao peso de 1 litro daquele líquido. Se eu pego um navio que tem 100.000 litros e afundo ele, a força que vai tentar erguer o navio para cima é equivalente a 100.000 litros do líquido que o navio deslocou, certo? Por isso que eu fazia aquela história da bola imaginária de água lá dentro, para a gente poder entrar na viagem do Arquimedes. É isso aí. E aí Arquimedes falava, esta força vertical para cima ganha o nome de empuxo. Lá embaixo no Mi é 2 ou é 7? Aqui é 2. Que veio de 5 vezes 4, que é 20, né, com 2 zeros. 2.000 quilogramas por metro cúbico, para a galera que não está conseguindo copiar do fundão, que realmente ficou feio. Então fechou, matamos mais uma na página 57. E era para fazer a 6, né, pelo que eu vi a galera fazendo. Página 58, questão 6. Vamos ver se a gente consegue fazer essa aí. Quanto tempo eu tenho? É a Glória! O negócio é o seguinte. Conta-se que Heron... Tu vê, né, a historinha do cara está melhor contada que a minha, né? Conta-se que Heron... Eu nem sabia que o Heron era o rei. Rei da grande cidade de Siracusa, no século 3 a.C., revoltante, 300 anos a.C., mandou aos ourives da corte certa quantidade de ouro para que eles lhe fizessem uma coroa. Quando recebeu a encomenda pronta, o rei desconfiou que sua coroa não fora feita de ouro puro. Ele encarregou a Arquimedes para conferir a composição de sua coroa.
Arquimedes aferiu o peso da coroa no ar, cujo valor obtido foi 7,84 litros. Peso, litros é boa, né? 7,84 newtons. E na água, cujo valor obtido foi 6,84. Peso aparente, não é isso, gente? Peso aparente 6,84 newtons. E determinou o valor da densidade da coroa e constatou que era diferente daquela da densidade do ouro. O valor da densidade da coroa encontrado por Arquimedes foi: observações. Considere que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo quadrado e que a densidade da água é 1 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico, ou seja, 1000 kg por metro cúbico. Se nós fizermos a número 5 e tiver fresquinha na nossa mente, dá para fazer a 6 pelo mesmo raciocínio. Porque peso aparente é o peso menos o empuxo. O peso aparente foi 6,84. Não é isso? O peso, 7,84. Aí dá para calcular o empuxo. Menos passa mais passa menos. Vírgula embaixo de vírgula na hora de subtrair. Empuxo igual a 1 newton. Mas como é que você termina empuxo? Mi, G, verde. Aí fica o empuxo, 1, o Mi. 1000, obrigado. Só para ver se a galera está participando aí, tá entendendo? 1000, gravidade. 10. Aí eu vou calcular o volume da coroa. Tá multiplicando, passou? Fica 1 dividido por 10.000. Só que 10.000 é 10 na 4, né, gente? Só para ficar bonitinho, 10 na menos 4 metros cúbicos. Cuidado. Eu achei a densidade? Eu achei só o... Mas como é que se calcula uma densidade? Massa sobre volume. Então é isso que eu vou fazer agora no final. Densidade é massa sobre volume. Qual era a massa da coroa? Isso, peso igual a M vezes G, já que o peso era 7,84, a massa eu calculo, sabendo que a gravidade é 10. Então a massa da coroa era 0,784 kg. Já que a massa era 0,784 kg, e eu sei que o volume é 10 na menos 4 metros cúbicos, pronto, achei a densidade. 10 na menos 4 passa para cima, 10 na 4, 784, né, 0, vezes 10 na 4 quilogramas por metro. Tá bonita essa maneira de responder? Então, né? Ou o cara escreve 7,84 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico, ou tira a potência para ficar bonitinho, né? Ou tira toda... 7,840 quilogramas por metro cúbico. Como a densidade do ouro é maior que essa, nitidamente a coroa não era ouro puro, certo? E aí o ourives, ou os ourives, né, morreram, perderam a cabeça. Seria legal no Brasil assim, né? Descobre que o cara tá roubando do povo. Ia ser massa, né? A câmera ia estar vazia, fica observando. Show de bola. 7,84 vezes 10 na 3, letra A, é o amor. De bola. Mas acabando, galerinha. Recomendei uma leitura ali sobre flutuação, né? E nós vimos que quando um objeto está flutuando, ó, isso aqui é perigoso, tá, gente? Olha só por quê. Quando a gente vai ver flutuação, tem uns detalhes perigosos. Flutuação. Qual é a ideia clássica de flutuação? É a seguinte, ó. Se o cara está mergulhado num líquido, mas está apoiado lá no fundo, o que eu concluo? Que ele não está flutuando. E então, se ele não está flutuando, eu posso perceber que se eu fosse fazer o diagrama de corpo livre ali, tem peso que é maior que o empuxo. Mas se tivesse força resultante para baixo, ele estaria afundando ali ainda. Então tem uma outra força ainda atuando. Parabéns, já que encostou na superfície de baixo, né? Tem a força normal. Aí o que eu posso dizer desse cara que está lá no fundo? Que o peso é o empuxo mais a normal. Quando eu digo para o aluno que o cara está aqui parado no meio do líquido, ó, o que eu posso concluir? Que o peso é igual ao empuxo e está acabado. Aí é natural, já que ele vem nessa crescente, né? O peso era maior que o empuxo. O peso é igual ao empuxo. Quando eu boto o objeto flutuando, o que o coração do cara diz para ele? Que o empuxo é maior que o peso, mas está errado. Está errado.
É igual de novo. Por que que é igual de novo, gente? Exatamente. Seria maior, o empuxo seria maior que o peso se eu forçar esse corpo lá para baixo e deixar ele todo mergulhado. Aí se eu soltar ele, ele vem para a superfície. Mas vai dizer que tu nunca viu um objeto vindo da água para a superfície. Tu sentiu? Vou fazer de novo. Soltou o aqui, na tua cabeça está a superfície, beleza? Não vai se afogar. Soltei. Ah, legal, legal. E é assim que funciona. Faz sentido ser assim? Vamos ver? Quando eu estava com ele mergulhado, o volume era total que estava debaixo d'água. O empuxo ficava maior. Por isso que eu estava fazendo uma força. Quando eu soltei, ele começa a vir para cima aceleradamente, já que o empuxo é maior que o peso. Aí ele, por inércia, acaba saindo mais da água do que deveria. Na hora que ele sai bastante da água, o empuxo fica menor que o peso. O peso tenta voltar o cara para a água. Aí é por isso que ele volta a afundar. Só que aí o volume que ele deslocou foi maior que o suficiente. O empuxo ficou maior que o peso. Ele desce, só sai um pouquinho. E depois de algumas oscilações, o atrito faz com que ele pare no momento de estabilidade. E se ele parou é porque a resultante é? Então depois que a flutuação se estabeleceu, não confunde. O peso é igual ao empuxo. Isso só está ocorrendo porque o volume que está mergulhado não é o volume total. Beleza? Então toma cuidado com isso. Se não tivesse atrito, ficaria mexendo para Para sempre. Seguramente. É ficar para todo sempre subindo e descendo. É bem isso aí. Bem isso aí. Show de bola. Galerinha, então olha só. Flutuação, a ideia não é difícil. Claro que se tu fez a leitura por conta própria, foi muito mais efetivo a aprendizagem do que eu te contando aqui. Eu não sei se nessa não tem, que mal, mas no ano passado tinha uma foto aqui, cara, que era um barato. Que era o cara sentado no Mar Morto, lendo um jornal. Sentado na água. Mas assim, ó, aqui tá a água. Ele está sentado na água, lendo um jornal. Como pode isso? A quantidade de sal do Mar Morto é muito maior do que do resto dos oceanos, até porque como ele é o Mar Morto, ele foi fechado, né? Ele ficou fechado e a evaporação, milhões e milhões de anos, ou milhares e milhares de anos, não tenho certeza, a evaporação fez com que a água saísse e ficasse mais sais. E os sais são mais densos que a água. Então, enquanto a densidade da água do mar é 1 e uns quebrados, a densidade do Mar Morto é quase 2. Quer dizer que tu não consegue afundar. Tu tenta nadar, primeiro que é óbvio, para poder brincar de nadar no Mar Morto, tem que botar um óculos especial, porque se uma gota daquele sal cair no teu olho, cai o teu olho. Tu sai chorando que nem criança pequena da água. Outra, tu não pode ficar mais que 15 minutos naquela água. Tua pele começa a sangrar na hora. É. Claro, né? Mergulha tua mão num pote de sal grosso e deixa lá pra tu ver. Como o sal é o soluto, a mão começa a desidratar e começa a vir sangue já junto em seguida. É normal tu ver lá no Mar Morto as pessoas saindo das canelas, tá sangrando um pouquinho. E por isso que já não, fica tranquilo, vai valer a pena. Vai valer a pena. Por isso que logo em seguida tem chuveirinho. Então tu vai lá, dá uma mergulhada no Mar Morto, vê que tu não consegue afundar e já sai para se lavar. Certo? Porque realmente é uma água agressiva. Mas o legal é isso, cara. Tu senta na água e tu fica flutuando com metade do corpo afora. Mas não balança. Certo? É bizarro, né? Balança, com certeza. Se tu tentar te afundar, né? Tu vai perceber que dá uma balançadinha, mas logo depois tu para também, pelo mesmo motivo. Mas o legal é isso. Outra coisa. Onde será que é mais fácil nadar? Na lagoa de água doce ou no mar de água salgada? A água pura é 1000 gramas por centímetro, 1000 quilogramas por metro cúbico, não é isso? Água salgada fica mais densa. Se ela fica mais densa, tu afunda menos, tu flutua melhor. Então é melhor nadar no mar, desde que tu domine as ondas, né? Mas você não tem que ter fazer mais força para poder se mexer? Não, porque como boa parte da força que tens que vencer na água é o arraste com a própria água. Como tu tá menos mergulhado na água, o arraste é menor, certo? Mas se eu quero mergulhar, é mais fácil mergulhar em água. Tu não vai conseguir mergulhar no Claro, mas para ir pro fundo é melhor mergulhar em água doce, pelo mesmo motivo. Ótima colocação. Não dá mais tempo, eu acho, né? Ou será que dá pra sair aqui? Deixa eu ver. Não. Acabou. Galera, obrigado pela atenção. Ai, Luiz, calma.